Diz assim o texto bíblico em Atos 17, versículos 22 a 34. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns jovens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, nós temos aí o esboço já projetado, e nós estamos estudando o item 2, o conteúdo do discurso de Paulo, nos versículos 24 a 31. Nós já estudamos os versículos 24 até o 29. Nós já estudamos quase todo o discurso. Então, estamos bem adiantados na análise desse discurso. Eu gostaria de pedir para que os irmãos que estão nos ajudando lá atrás, lá na projeção, para que eles me ajudassem agora a fazer uma lista dos atributos de Deus ou das informações acerca de Deus que o apóstolo Paulo realçou nesse discurso, para que nós tenhamos isso mais claro na nossa mente, de modo sistemático. Então, eu vou pedir para vocês escreverem aí atrás as informações sobre Deus que o apóstolo Paulo transmitiu aos atenienses. São informações muito importantes que nós aprendemos sobre Deus. Em primeiro lugar, uma listinha. Pode abrir uma outra tela e colocar a listinha das informações acerca de Deus que emanam desse discurso. E são informações importantes que nos ajudam. Nós podemos, durante um evangelismo, um tempo de evangelização, nós podemos usar o mesmo método do apóstolo Paulo, apresentando quem Deus é, o que ele faz, o que ele fez e o que ele é. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, tem aí já a listinha pronta, tem a listinha já aberta aí, posso ir falando? Ok, em primeiro lugar, Deus é um criador. Esse é o primeiro item da nossa listinha, e você vê isso no versículo 24. Deus é um criador. As pessoas não têm essa informação. E por causa disso, as consequências espirituais da negação de Deus como criador são devastadoras. Se Deus não é o criador do mundo, se o primeiro versículo da Bíblia está errado, então tudo mais no ensino cristão desaba. Se Deus não criou o universo, então tudo aconteceu por acaso, inclusive a sua vida. A sua vida não tem sentido nenhum. Você é um acidente cósmico. Você é resultado de um acidente cósmico. Uma razão para você viver. E, consequentemente, outras verdades teológicas também desaparecem.
a existência de Deus, a existência do pecado, a existência de um Salvador, tudo isso desaba. E o homem passa a ser apenas um acidente rastejando sobre a face da terra sem propósito algum. Então, isso é crucial, a apresentação de Deus como Criador. Esse é o primeiro item da lista. Segundo lugar, importante, outra informação que vem no versículo 24 também, fala que ele é soberano. É importante isso. Muitos crentes não entendem isso. Muitos crentes acham que eles são soberanos. Eles são soberanos e Deus é o seu servo. Então, eles a qualquer momento fazem assim, e Deus tem que aparecer e ali atender os seus desejos ali, porque eles têm palavras de ordem e determinam as coisas e fazem o que bem tem. Isso é mentira. O texto diz no versículo 24 que o Senhor, Deus, é Senhor do céu e da terra. Ou seja, Ele é dono de tudo. Ele comanda tudo. Ele manda em tudo. Então, a segunda palavrinha da nossa lista, Ele é soberano. Ele é criador, ele é soberano, essas verdades têm que ser realçadas. O apóstolo Paulo realçou isso durante o seu discurso. Está fazendo a lista aí? Vou projetar aqui. E deixa a linha aberta, vai aparecer mais. Depois da minha listinha aqui. Terceiro lugar, ainda no versículo 24. Ele é transcendente. O que significa isso? Que ele está acima e além da sua criação. O texto fala que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele está acima da criação, além da criação. Os céus dos céus não podem contê-lo. Os limites do universo que nós desconhecemos não são suficientes para conter Deus. Ele está acima disso tudo. Então, a grandiosidade de Deus é indescritível, é inefável. Nós não conseguimos expressar a sua grandiosidade e isso está relacionado fortemente com a sua transcendência. Ele não habita em templos humanos. Outra informação importante, no versículo 25. Estão anotando aí? Estão anotando? Ok. A próxima informação está no versículo 25. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós. Eu sei que isso é um choque para você. Mas a grande verdade é essa. Deus não precisa de você para nada. Ele viveu bilhões e bilhões e bilhões de milênios sem precisar de você. Você nasceu quando agora? 30, 40, 50 anos atrás? Ele viveu muito bem sem você. Nos séculos e bilhões e quatrilhões e quintilhões de milênios, ele viveu muito bem, feliz e satisfeito. Sem precisar de você. E vai continuar assim, sem precisar de você. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Se ele te chamou para o seu reino, foi por pura misericórdia. Não há espaço para a jactância. Não há espaço para o orgulho. Não há espaço para essas coisas. Nós devemos nos humilhar, porque Deus não precisava de nós. Mas Ele nos buscou, nos chamou e nos deu uma herança, nos adotando como filhos da sua casa. Sem precisar de nós. Então, o seu papel é só dizer o quê? O quê? Obrigado. Só. Quieto. Não fale muito para não falar bobagem. Fala sempre, obrigado. Obrigado, porque o Senhor não precisava de mim. E se o Senhor me chamou para o seu reino santo e glorioso, isso foi baseado somente na sua graça inexplicável, na sua misericórdia. É importante termos essas visões, irmãos. Nós estamos construindo aqui, junto com o apóstolo Paulo, diante do Areópago, estamos construindo uma teologia saudável. Não é teologia popular. Não é teologia do povão aí que fala da cabeça, não. Estamos construindo isso a partir das Escrituras. Isso tudo pega o ego humano. Isso acaba com o ego humano. As pessoas não gostam da teologia saudável. Porque elas gostam de dizer, Deus, uau, Deus fez um negocião quando me chamou. Quis entender que Deus sem mim. Bobagens, tolices. Tolices. Deus não precisa de você para nada. Continuando. Ele é também o sustentador e doador de tudo.
Aparece isso no versículo 25 também. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Gente, respiração. Você só respira porque ele dá isso a você. A respiração é um dom de Deus. Está respirando? Respira. Sabe o que você fez agora? O que você fez agora é uma dádiva poderosa de Deus para você. Quantas vezes ele dá isso a você? O tempo todo, ele concede isso. Ele é o doador perene. Cada suspiro seu, cada respiração sua é um presente que Deus dá a você. Esse é o nosso Deus. Nós não conseguimos mover um dedinho sequer. Nós não conseguiremos piscar. Uma piscadela sequer. Não conseguiremos fazer isso sem a sua dádiva, sem a capacitação que ele concede. Ele é o sustentador e doador de tudo. Mais uma informação no versículo 26. Ele é o idealizador. Essa palavra a gente quase não usa, é idealizador dos rumos da humanidade. O texto no versículo 26 fala que ele fixou os tempos e as épocas previamente de cada povo. As diversas épocas, diversas eras. Eras de fartura, de riqueza, de avanços, de sofrimentos, de epidemias, de doenças, de prosperidade. Ele fixou todas as eras e os limites da habitação dos povos. Ele marcou as fronteiras em que cada povo viveria. Ele é o idealizador dos rumos da humanidade. Anotaram isso também? Idealizador dos rumos da humanidade. Continuando. Olha quanta informação, o apóstolo Paulo, num discurso pequeno, disse várias coisas. No versículo 27, nós também temos a informação de que ele se fez imanente. O que é imanente? Ele é transcendente, acima da criação, distante, superior a tudo, fora da sua criação, inatingível, mas ele se fez imanente, ele veio aqui. Essa parte é mais linda que há, né? Ele veio aqui, ele morou. Ele é imanente no sentido que ele se aproxima do ser humano, fala com o ser humano, se revela ao ser humano, ensina ao ser humano, guia ao ser humano, mostra a sua vontade ao ser humano. Ele interage com a sua criação, especialmente com o ser humano. Ele sustenta o universo, ele cuida de tudo e se revela a nós. Ele é imanente. E a sua imanência teve o seu ápice quando ele veio aqui e andou nas nossas estradas poeirentas. Ele sujou os pés nas nossas estradas. Ele comeu do nosso pão. Ele deitou no nosso chão, dormiu no nosso chão. Respirou o nosso ar. Comeu da nossa comida. Ele esteve aqui. Ele tabernaculou. Existe essa palavra? Não inventei agora, não inventei agora. Ele tabernaculou entre nós. Ele morou aqui conosco. Dormiu aqui. É o Deus imanente. Temos essa informação também. E seguindo em frente, nós chegamos no versículo 30 e teremos mais informações sobre Deus. Vamos então agora ver o tamanho da lista. Pode projetar a lista. Aí está a lista. Projete a lista. Vamos ver quantos itens tem. Eu estou curioso para saber. 7 pontos. Um sermão de 7 pontos não pode, né? Não pode ter sermão de 7 pontos, os irmãos cansam. Né? Tem que ser no máximo 3. Mas o apóstolo Paulo ele foi falando. E aí nós conseguimos, então, na sua fala, entre outras informações, nós conseguimos detectar essas 7 informações acerca de Deus até agora. Tem mais informações que vem.
Então você pode usar isso que nós temos aqui. Que nós tínhamos aqui. Era imanente, agora é transcendente. Volta. Agora sim, volta. O que nós temos aqui é algo que é matéria, é conteúdo de ensino para os incrédulos. Tem que dizer isso aos incrédulos. Se aproximar deles e falar, olha, já que eu tenho tempo de falar agora, um tempo maior, esse é o tipo do assunto que você não pode abordar em 3 ou 4 minutinhos. É aquele tempo que o apóstolo Paulo está diante do Areópago. Pediram-me, fale, queremos saber o que você tem a dizer. Então o apóstolo Paulo diz que tem. E nós, às vezes, temos isso também. Temos essa oportunidade maior. É diferente do evangelismo ali no metrô, e você tem que falar em 3 minutos, que é o espaço entre uma estação e outra. É muito rápido. Então você dá um folheto, fala, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, e evangeliza rapidinho, e vai embora. Aqui não, aqui é o evangelismo em que a pessoa dispõe de tempo, os seus ouvintes querem ouvir. Então você pode fazer isso, apresentar esses itens, mostrando, olha, Deus é criador, Ele é soberano, é transcendente, é autossuficiente, é o sustentador e doador de todas as coisas, é o idealizador dos rompos da humanidade, Deus é imanente, tudo isso você pode falar. Agora, você já evangelizou? Falou isso aqui, já evangelizou? Você não falou de Jesus ainda? Isso aqui é tudo introdução ao evangelismo. Você não evangelizou ainda. A pessoa aceita isso aqui, ela vai para o céu? Não. O evangelismo, o coração do evangelismo, o centro do evangelismo, não é isso. O apóstolo Paulo vai chegar lá. Ou seja, só que quando ele chegar lá, as reações serão diversas. Até aqui está todo mundo escutando. Mas quando ele chegar no foco do evangelismo e apresentar Jesus, o Redentor ressurreto, aí se divide em três tipos de reações que nós veremos hoje, se Deus permitir. Então prepare-se, que até aqui as pessoas vão ouvir com um sorriso nos lábios. Deus é bom. Deus é joia. Não. Deus é tudo para mim. Olha isso para você. Deus é tudo para mim. Sem Deus não somos nada. Eu ficar falando essa bobagem, né? Esses jargões todos. Né? Sem Deus não somos nada. Deus é tudo normal. Mas quando ele tocar na cruz, na ressurreição, na pessoa de Salvador, aí o ambiente muda. Então estamos aprendendo isso. Estamos aprendendo para não sermos ingênuos. Nós teremos essas mesmas reações. Vocês verão. Eu estou falando sobre essas coisas dentro das pessoas que elas estão ouvindo até aqui. Vai chegar um momento, quando eu falar da cruz, da ressurreição de Jesus, aí tudo. Então não é para assustar. Saiba que é assim mesmo. E a Bíblia nos mostra isso. Vamos então agora. Agora nós vamos então voltar para o texto. Deixa a vista aí, porque a vista vai aumentar. Deixa ela guardada aí. Daqui a pouquinho vamos olhar para essa lista de novo, aumentando essa lista. E vamos olhar para o versículo 30 agora. Os irmãos estão me acompanhando? Está muito misturado tudo? Não, né? Então, esquece a listinha agora. Esquece a listinha agora, deixa ela guardadinha aí. E agora vamos voltar para o texto para continuar vendo o que Paulo falou. A listinha que nós fizemos é referente aos versículos que nós já estudamos. Então fizemos a listinha com base nos versículos que nós já estudamos. Agora nós vamos voltar para o texto e olhar os versículos que nós não estudamos ainda. E ver se tem mais alguma coisa aqui. Será que tem? Vamos ver, né? Vamos ver se tem. Então volte agora para o texto, deixa a listinha guardada e vamos olhar no versículo 30. Veja o versículo 30 o que fala. É um versículo intrigante demais, que nós não sabemos como entender direito. E o próprio versículo não explica o sentido disso. Olha o que o texto diz. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. O que significa isso? O versículo, o apóstolo Paulo não explica. E quando você pega o restante do Novo Testamento e sai em busca de informações acerca disso, você vê essa informação sendo repetida, mas não explicada claramente. Como assim? Deus não levou em conta os tempos de ignorância.
O que significa isso? O apóstolo Paulo acabou de criticar, no versículo 29, a prática da idolatria. É esse o pecado que ele tem em mente. A idolatria. E ele fala, olha, diante disso tudo, do fato das pessoas adorarem a pedra, a prata, o ouro, diante disso tudo, Deus não levou em conta os tempos de ignorância dessas pessoas que adoravam e que adoram a prata, a madeira e o ouro. Deus não levou isso em conta. Então nós olhamos e dizemos, mas como isso aconteceu? O que significa Deus não levou em conta? Então pensamos assim, olha, todas essas pessoas, antes de Cristo vir ao mundo, todas elas, por serem ignorantes e não saberem nada, Deus deu um desconto. E falou assim, olha, vocês não sabiam, então é o seguinte, está todo mundo salvo. Todo mundo. Vocês não sabiam? Então, todos vocês, todos os pagãos que morreram sem nunca ouvir falar de Jesus, todos vocês vão para o céu, todos estão salvos. Essa seria uma possibilidade, em face da ausência de informações. Mas o problema é que se nós aceitarmos essa explicação, que Deus salvou todo mundo antes de Cristo, então Cristo não veio salvar ninguém. Ao contrário, ele veio estragar a festa. Ele não é o Salvador. Ele é aquele que destruiu a salvação que estava acontecendo pela ignorância. Todo mundo sendo salvo pela ignorância, ele chega e estraga tudo. Ele não seria salvador. Seria aquele que promoveria a perdição da humanidade e não a salvação da humanidade. Então não dá para ser isso. A sua obra, a obra de Jesus nesse caso, não seria uma obra de graça. Seria uma obra de desgraça. Todos salvos ele chega. E aí acaba esse tempo de tolerância. Então não pode ser isso. Quando nós comparamos isso com outras informações da Bíblia, nós descobrimos que não pode ser isso. Jesus é o Salvador. Ele veio buscar o homem perdido. Ele veio salvar o homem que estava caminhando para a perdição eterna. As pessoas não estavam salvas por não saberem. A salvação não é pela ignorância. Se fosse pela ignorância, Deus deixaria todos na ignorância, salvaria todo mundo. Mas não é o caso, não é assim que acontece de acordo com outros textos bíblicos. Então não pode ser isso. O que significa então que Deus não levou em conta os tempos da ignorância? Nós sabemos, os irmãos devem olhar Romanos 1, 20, nós sabemos que essa ignorância não era completa. E essa ignorância também não levava ninguém para o céu. Prestem atenção em Romanos 1, 20. Eu tenho medo de ser confuso aqui. Então eu preciso ser muito cauteloso para não ser confuso. Os irmãos todos entenderem o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o homem, antes de Cristo, estava perdido, sim. O que significa, então, que Deus não levou em conta os tempos de ignorância? Veja como eu sei que ele estava perdido em Romanos 1, 20. Veja com atenção. Romanos 1, 20. Fala assim. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Ou seja, desde que o mundo existe, as pessoas têm acesso a informações sobre Deus. Não tudo, mas algumas. Informações sobre o seu poder, sobre a sua divindade. Isso tudo, diz Paulo, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. E fala, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E vejam como termina essa informação. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que mesmo antes de Cristo, desde a criação do mundo, os homens são o quê? Indesculpáveis. Há uma culpa sobre eles. Eles estão condenados. Então voltamos para o texto de Atos 17. Olhamos para esse texto e pensamos, o que significa que Deus não levou em conta os tempos de ignorância? Bom, eu não sei a resposta.
Mas eu vou arriscar, meu irmão. Eu vou arriscar. Eu construí a partir dessas informações todas. Como eu vou conjugar essas coisas? O texto de Romanos 1 falando que eles são indesculpáveis. O texto de Atos 17 falando que Deus não levou em conta a ignorância. Como então conciliar essas coisas? Nenhum texto na Bíblia explica isso. E nós temos essas informações todas verdadeiras. E temos que inventá-las, e sem saber como julgar. Então, eu vou apresentar a minha resposta, que não sei se está 100% correta, mas eu vou arriscar. Você não sabe, não. Essa é a resposta que o pastor Marcos construiu a partir de outros textos bíblicos, e é uma resposta razoável. Mas é certeza que é isso? Não é certeza. Mas eu vou falar mesmo assim. Tá bom? Mas vocês sabem. O pastor Marcos está falando aqui algo dogmático. É isso, ponto final, e quem discorda está excomungado e vai para o inferno. Não, nada disso. É a sugestão de uma resposta, tentando conciliar essas informações todas. Vou falar aqui o que eu escrevi. Eu escrevi, para ficar bem claro. A ignorância desses povos todos, de acordo com Romanos 1, nunca foi completa. Por isso, esses homens, que todos eram indesculpáveis. E aí vem. Porém, olha só agora o que vem. Como entra agora Atos 17? Porém, Deus não os puniu pela idolatria, que é o assunto do versículo 29. Paulo está falando da idolatria. Porém, Deus não os puniu pela idolatria neste mundo, como fez com Israel. Israel sabia que não podia adorar deuses falsos. E adorou. O que Deus fez então? Puniu ou não puniu? Puniu. Como ele puniu? O exílio babilônico. Uma punição severa. Mas o mesmo aconteceu com outros povos. Deus mandou os outros povos para o exílio? Deus puniu os outros povos pela idolatria? Não. Não puniu. Considerando que eles não tinham um conhecimento mais claro. Então Deus não levou em conta o pecado da idolatria deles, como levou em conta o pecado da idolatria de Israel. Não colocou na conta deles esse pecado. Só eu não vou punir essas nações pela idolatria, porque essas nações não conhecem a verdade sobre Deus verdadeiro que eu punir. Então não vou, Israel eu vou punir. E serão exilados e sofrerão muito porque são idólatras, sabendo que não pode ser. As nações em geral não vou punir. Eu não vou levar em conta esse pecado no caso deles. E também, continuando aqui, e também no juízo após a morte, Deus os condenou. Porque o texto de Romanos 1 fala que eles são indesculpáveis. Mas sem levar em conta o pecado da idolatria. E não aplicando assim a eles, na eternidade, um juízo mais severo. Entenderam essa parte final? Vou repetir. Também no juízo após a morte, Deus os condenou. Claro, são indesculpáveis, Romanos 1:20. Mas sem levar em conta esse pecado. E não aplicando assim um juízo mais severo. Na eternidade. Pergunta aqui. Na eternidade tem graus de juízo severo, mais severo e menos severo? Tem ou não tem? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Jesus disse assim, olha, vocês serão réus de um juízo muito mais severo. Ele olhou para Corazim e Betsaida e falou assim, olha, haverá mais rigor para vocês, Corazim e Betsaida, do que para Sodoma e Gomorra. Então, Jesus mostrou que existem graus de punições. Pessoas que no inferno estão sendo mais punidas do que outras, com culpas maiores, com sofrimentos maiores. Lembra um pouco o inferno de Dante, que tem os graus de sofrimento. No inferno de Dante, o Papa é o que mais sofre. Porque ele entende que o Papa é o pior dos pecadores.
Mas é interessante isso, essa visão do Dante, ainda que seja uma ilustração que ele cria na sua obra O Inferno, né, parte da sua obra da Divina Comédia, um pedaço da Divina Comédia, tem uma teologia saudável aí. Porque existem graus de sofrimento no inferno. E então o que acontece? Deus, então, ao enviar essas nações perdidas para a condenação eterna, não colocou na conta delas esse pecado da idolatria. De modo que o juízo sobre elas na eternidade não foi um juízo severo como poderia ter sido. Tão severo como poderia ter sido. Então, essas são as duas possibilidades. Deus não puniu aqui neste mundo, como fez com Israel, e na eternidade Deus não levou em conta esse pecado. Pode ser isso? Pode. É isso! Não sei. Há teólogos aqui, vários teólogos bons aqui na igreja, que podem avaliar isso e dizer, olha, eu acho que o pastor nessa área, acho que o pastor não pensou direito, não. Acho que não é isso, não. Acho que é outra coisa. Ok. Nada disso que eu falei aqui é algo que o próprio texto está explicando. O que eu fiz agora é uma construção teológica a partir de outros textos, a partir de Romanos 1:20, a partir de Atos 14:16. Olha Atos 14:16. Vira um pouquinho. Veja Atos 14:16. Olha que bom. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os homens andassem nos seus próprios caminhos. Deixou. Ok. Vivam em ignorância. Eu vou deixar. E eu não vou. E aí o versículo, capítulo 17, diz: eu não vou levar em conta a idolatria de vocês. Então, pode ser que a resposta seja essa. É uma resposta herética? Não, não é. Não é herética. É uma resposta absurda? Não, não é absurda. Ela é inventada meramente pela imaginação do pastor? Não, não é. Existem elementos ali que mostram que eles eram perdidos, iriam para o inferno, mas Deus não levou em conta a idolatria deles. Então pode ser que seja isso. Mas nós não temos certeza. Tudo bem? Entenderam tudo? Entenderam ou não? Entenderam? Ok. Se quem não entendeu, ouça de novo, depois a gravação está sendo gravada. Ouça depois de novo a gravação e avalie isso aí. É difícil às vezes, né? Porque a gente não tem as informações completas. É até difícil a gente chegar às conclusões. Mas nós aprendemos algumas coisas sobre Deus aqui. E nós vamos depois aplicar naquela listinha. Naquela listinha que fizemos, nós vamos acrescentar algumas coisas, algumas informações sobre Deus. Agora veja a sequência do versículo. Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que significa isso? Que o tempo de tolerância, agora... Boa notícia ou ruim? Notícia ruim para os pagãos, né? Olha agora, a farra acabou. Daqui para frente, com a vinda do Messias e a pregação da fé, o tempo de ignorância cessou. Não tem mais isso. Deus agora está levando em conta os pecados, especialmente de idolatria dos povos. Agora, notem, ele está falando isso para uma audiência idólatra ou não? Audiência idólatra. Olha, a festa de vocês até ontem estava bem. Hoje, a festa acabou. Hoje, o tempo de tolerância terminou. Agora, com o advento da fé, com o advento de Cristo, com o advento da pregação apostólica, os tempos de ignorância cessaram. E vejam o que é dito na sequência. E ele notifica aos homens que todos, em toda parte, vejam, há alguma exceção aqui? Todos, em todos os rincões da terra, todos têm que fazer o que agora? Todos se arrependem. Aqui é que o evangelho começa a incomodar. Por quê? Note bem. Para quem Paulo estava falando? Para filósofos estoicos e epicúreos. Eles eram pessoas retas e íntegras. Sim ou não? Sim.
Eles zelavam pela moral e pela verdade. Eles tinham vidas equilibradas, marcadas pelo domínio próprio. Sim. Eles amavam a justiça. Eles amavam a vida equilibrada. Eles buscavam isso com sinceridade. Sim. E o que Paulo disse para ele? Vocês têm que se arrepender. Isso para eles é uma novidade. Porque eles nunca falavam sobre isso, sobre arrependimento. Como? Por que nós temos que nos arrepender? Olha, vocês têm que se arrepender porque ainda que vocês não sejam esses religiosos supersticiosos que vivem se dobrando dentro de estátuas, vocês acreditam que vocês têm dentro de si partículas da divindade. Vocês acreditam que dentro de vocês existe algo de divino. Vocês são piores. Porque vocês, o ídolo de vocês, não é uma estátua de ouro, de prata ou de pedra. O ídolo de vocês é quem? Vocês mesmos. Vocês creem que existe algo de divindade de vocês e que se vocês buscarem a Deus dentro de vocês, vocês vão achar. Vocês são idólatras e piores. Porque vocês não adoram aquele Deus da lista do pastor Marcos. Vocês não adoram aquele Deus. E agora o tempo de ignorância acabou. Vocês agora têm que se arrepender e se voltar para esse Deus dessa lista que foi apresentada. Agora notem o versículo 30. Versículo 30, olhem para ele, com atenção, e veja se você encontra a base para 3 lições que eu vou falar aqui. Primeira lição. Deus é longânimo. O que é longânimo? O que significa longânimo? Paciente. É alguém que tem um ânimo longo. Ele estica. Ele estoura. Ele é longânimo. Ele é paciente. Qual parte do versículo mostra que Deus é longânimo? Olha aí. Versículo 30. Qual parte do versículo mostra que Deus é longânimo? Primeira parte. Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Essa é uma informação importante. Deus é longânimo, paciente. Ele demora para se levantar e acusar. Ele é lento para fazer isso. Então, outra informação aqui. 8. Deus é longânimo. Que bom, né? Já imaginaram se Deus não tivesse paciência com você? Já imaginaram? Já imaginaram se você pecasse Deus na hora? Pá! O que ia sobrar? Quem estaria aqui agora? Quem sobreviveria à noite passada? Mas ele é longânimo. Ele é lento em punir. Ele é lento em se levantar contra o culpado. Ele é paciente. Ele é rápido em perdoar. Mas ele é lento para punir. Demora. Perdoa na hora. Perdoar é na hora. Mas punir, ele é lento, ele é demorar. Ele é longânimo. Lindo isso, olha lá. E tem 8. Deus é longânimo. Agora vê, versículo 30 aí. Existe aqui um atributo de Deus que está implícito aqui. Eu vou falar agora. Deus é perdoador. Onde você vê isso no versículo? Está no versículo isso? Está implícito no versículo. Deus é perdoador. Como é que eu sei? Olha o versículo. Ele está dizendo para os homens fazerem o quê? Por quê? Ele quer perdoar. Ele quer perdoar. Ele notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Por quê? Porque ele está aberto para perdoar. Então, mais um item. O que você pôs no café, senhora? Estou vendo que tem agora? 9. Deus é
perdoador. Olha, gente, que lista linda essa. É bom saber que Deus é perdoador. E Ele chama. Ele fala, venha, se arrependa. Eu perdoo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo isso para os maiores pagãos da época. Atenas era uma cidade terrível, supersticiosa demais. Ele ficou admirado com a superstição dos atenienses. Ele fala isso no começo. Mas ele diz, olha, o Senhor está convidando. Arrependam-se. Ele está pronto para perdoar. Deus é perdoa. Agora, não. Vem uma outra informação agora, mas essa informação não é uma informação da teologia. É uma informação ligada ao ser humano. Esse texto mostra no versículo 3, no versículo 30, ele mostra que todos os homens, em toda parte, precisam do quê? Se arrependem. Eu posso falar de evangelismo sem falar de arrependimento? Você tem que se arrepender. Eu nunca matei, nunca roubei. Ah, você é um epicureiro. Você é um estoico, bonzinho. Sim, eu me dou bem com todo mundo, eu busco a paz. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse aos estoicos e epicureus bonzinhos. Arrependa-se. Você tem que se arrepender. Você tem que abandonar as suas crenças fúteis. Você tem que abandonar as suas crendices e filosofias vazias e se voltar para este Deus aqui. E algo mais ele vai dizer. Vocês devem se arrepender. E ele vai inserir mais informações nessa mensagem. Mas ele agora, é interessante ver no 31 agora. No 31 ele vai dizer por que os homens têm que se arrepender. Veja o versículo 31, observe com atenção, e veja se você descobre, depois de uma análise do versículo 31, por que todos têm que se arrepender. Ache a resposta. Quem achar a resposta vai ter direito a um cafezinho gratuito lá embaixo. Por que os homens têm que se arrepender? Todos. Em toda parte. Sem exceções. Você não é exceção. Todos. Todos em toda parte. Tem que se arrepender. Se você não é crente, você está nessa lista aqui. Se você está aqui, você não é crente em Cristo, você está nessa lista. Você tem que se arrepender. Abandonar suas crendices todas, abandonar suas bobagens todas que você pensa, as suas religiões falsas, suas crendices vazias, e se voltar para o Evangelho, para esse Deus verdadeiro e para o que Paulo ainda vai dizer aqui à frente. Agora veja por que você tem que se arrepender. Está escrito aí ou não está? Por quê? Por que os homens têm que se arrepender? Porque Deus vai julgar. Julgar quem? Quem vai escapar? Ele vai julgar o mundo. Aqui nós temos 3 informações. Primeiro, eu vou falar primeiro, você vai achar onde está isso. Primeiro, esse tribunal já foi agendado, já está agendado. Onde está isso? Estabelecendo. Deus tem uma agenda. Ele marcou um dia. Ele vai mudar o dia? Já está marcado. Vai acontecer? Deus fura seus compromissos? Deus cancela a sua agenda? Não. Ele marcou, no calendário de Deus, ele marcou um dia. Nesse dia, eu vou julgar. Segunda informação. Esse tribunal, além de já ter sido ajeitado, esse tribunal é universal. Onde está isso no texto? Onde? Julgará o mundo. Olha quanta informação no versículo. É um tribunal já agendado e é um tribunal universal. Terceira informação. Esse tribunal é um tribunal que emitirá sentenças justas.
não haverá nenhuma linha das sentenças de Deus marcadas por inverdade ou injustiça. Onde está no texto que as sentenças serão justas, perfeitamente justas? Onde está isso no texto? Jogará o mundo com? Então, diante dessas três informações, tem que fazer o quê? Arrependam-se. Pessoas que estão aqui que não são crentes, que não creem em Cristo como seu Salvador, que são boazinhos, como os estoicos e epicureus, mas não são cristãos. O texto diz, arrependam-se, porque existe um dia marcado para o tribunal. Segundo lugar, desse tribunal, ninguém escapa. Ele é universal, ele vai julgar o mundo. E mais, não há como Deus errar nas suas sentenças. Ele vai aplicar sentenças justas. Se você não crê em Cristo e não serve esse Deus, você está condenado com justiça. Porque ele não emite sentenças injustas. Muito bem. Diante disso, nós temos mais um atributo presente aqui. Deus é julgador. Mais uma informação. Já tem 10, já. Deus é julgador. Estou acompanhando tudo? Estou cansado? Hã? Não? Está claro tudo que eu estou dizendo? Senão parece que estou meio desanimado. Eu não sei. Estão um pouquinho? Um pouquinho, né? Estão atentos, eu estou vendo todos atentos, todos estão muito atentos, mas parece que estão meio desanimados. Vocês não gostam do juiz, de Deus, não? Tá. Para o tribunal, vocês já pensam no STF e ficam tristes, né? Para o tribunal, já pensam, STF. Esse aqui é STF. Esse aqui é um tribunal que não vai cometer nenhum erro. Agora, notem, aí vem, colocou Deus é julgador. Importante isso, né? Para o evangelho é importante, né? Porque hoje em dia Deus é o quê? Deus é Papai Noel. Deus não é o juiz severo e justo. Deus é o Papai Noel. Eu faço assim. É o Papai Noel garçom cósmico. Eu faço assim. Ele me deixa de mimos. Me deixa de mimos. Hoje em dia, para ir para o céu tem que fazer o quê? Só morrer. Só morrer. A gente vê na Bíblia, morrem os piores facínoras, canalhas, patites imundos. E aparece logo no dia seguinte o meme ele abraçando Jesus. Que piada é essa? Que tolice é essa? Que bobagem é essa? Essas pessoas não entendem isso aqui. Elas não ouviram o sermão de Paulo no Areópago, que mostra que Deus é perdoador, mas é necessário arrependimento. E que mostra que Deus é julgador, e ele condena com justiça. Essa parte, ninguém gosta, ninguém aceita, ninguém gosta. E se você disser isso, você é o quê? Fariseu radical. Não é assim? Fariseu radical. Essas são as duas palavrinhas que vão dizer para você. Amém. Mas é assim que a Bíblia mostra a Deus. Seguindo aqui, veja a sequência, porque tem mais informações aqui. Veja mais uma informação sobre esse tribunal futuro. Nós temos 3 informações no comecinho, e agora vem mais uma informação na sequência. Fala aqui quem vai ser a pessoa que vai atuar como juiz. Ele vai julgar o mundo. Quem vai ser o juiz nomeado por ele? Está aí ou não está? Está no texto? Ele vai julgar por meio de um varão. O que é um varão? Um homem, note bem, um homem que ele destinou. Olha isso. Ele já determinou de antemão quem vai ser o juiz. O dia e o juiz. Já disse, olha, é assim, no dia tal haverá o julgamento e o juiz será tal. O varão que destinou. Tudo já, irmãos, o tribunal já está todo planejado. Tudo certinho, com a data e hora prontos ali. Tudo. E aqui ele menciona quem vai ser o juiz que nomeou. Ele fala, o varão que destinou e acreditou diante de todos. Como assim? O que significa que ele acreditou diante de todos? Significa,
Significa que ele mostrou que essa pessoa que ele destinou é digna de crédito. Disse, olha, o varão que ele destinou para julgar é alguém que ele nomeou e ele mostrou que essa pessoa é digna de crédito. É um juiz confiável. É um juiz que você pode confiar plenamente. Não é um juiz que vai ser movido por razões políticas, não é um juiz que vai ser movido por subornos, não é um juiz que vai ser movido por interesses pessoais, não. Você pode acreditar nesse juiz, ele é um juiz fidedigno, digno de fé, digno de crédito. É isso que significa. Agora, olhe para o texto de novo e veja como Deus mostrou que esse juiz é digno de crédito. Olha aí. Como Deus mostrou que esse juiz é digno de crédito. Como? Deus aprovou tanto esse juiz que ele ressuscitou esse juiz dentro do mortos. E mostrou, vejam. Vejam como esse homem foi aprovado por mim. Eu não deixei a alma dele na morte. Eu ressuscitei, provando que ele é digno de crédito. É interessante isso. O valor da ressurreição, mostrando quem Jesus é. Tem uma olhadinha interessante isso em Romanos 1,4. Vou seguir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Hoje eu vou passar um pouquinho, tá? Não achem ruim. Não achem ruim. Deus está vendo o seu coração aí. Pastor chato. Deus está vendo isso aí. Romanos 1,4. Romanos 1,4. Olha aí. Romanos 1,4. Olha que interessante esse texto. Fala assim. Fala que Jesus foi designado Filho de Deus. Como assim? Ele foi designado Filho de Deus. Ele já é Filho de Deus. Não é isso? Aqui designado significa que ele foi apontado. Ele foi apontado como Filho de Deus. Então você fala, mas ele já nasceu sendo como Filho de Deus. Agora, veja a sequência. Ele foi designado ou apontado Filho de Deus com poder. Deus mostrou que ele era Filho de Deus de modo poderoso. Ele sempre mostrou que ele era Filho de Deus. Mas Deus mostrou num dado momento que Cristo era o Filho de Deus, e Deus fez isso mostrando isso poderosamente. Como? Como Deus mostrou poderosamente que Jesus era Filho dele? Como? Olha o texto. Pela ressurreição dos mortos. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos, Deus mostrou com poder que Jesus é o Filho dele. Esse homem, eu sempre mostrei que ele é meu filho. Mas eu sempre mostrei que ele é meu filho, não com tanto poder. Pelos seus ensinos, pelos seus milagres. Mas agora, eu estou mostrando que ele é meu filho de um modo poderosíssimo. Por meio do maior milagre que pode existir. Eu o ressuscitei dentre os mortos. Ele é digno de fé. Ele é digno de crédito. Porque eu o ressuscitei mostrando isso. Então ele pode ser o juiz. Ele pode ser o juiz justo, verdadeiro, sem erros. Porque ele é digno de crédito. E eu provei isso, ressuscitando dentre os mortos. Eu provei que eu o aprovo, ressuscitando dentre os mortos. Então nós temos aqui essa informação importante sobre o julgamento. O julgamento é um julgamento já marcado, é um julgamento universal, é um julgamento que vai emitir sentenças justas e é um julgamento que já tem um juiz que não falha. E esse juiz que não falha é Jesus. E eu sei que ele não falha porque Deus mostrou que o aprova. Como Deus mostrou que o aprova? Ressuscitando dentro. Muito bem. Dê uma olhadinha. O que aconteceu com os Tessalonicenses quando eles ouviram essa mensagem? Os Tessalonicenses. Paulo pregou algo semelhante aos Tessalonicenses. Olha o que eles fizeram. 1 Tessalonicenses,
Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Veja ali o que os Tessalonicenses fizeram quando ouviram isso. Pelo que Paulo fala aqui, a pregação dele de Tessalônica foi muito semelhante a essa. Olha aqui. Versículo 9, capítulo 1, 1 Tessalonicenses. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, olha aí, o apóstolo Paulo pregou alguma coisa sobre a idolatria lá. Eles fizeram o quê? Deixaram os ídolos. E prossegue. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Algum Paulo falou sobre o Deus verdadeiro lá em Tessalônica. E eles abandonaram os ídolos e passaram a servi-lo. Certamente o sermão que Paulo pregou em Tessalônica era muito semelhante ao que ele pregou em Atenas. Continua. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando aqui do dia do juízo. Ele diz aqui, Jesus que nos livra do quê? Que ira é essa? É a ira que virá no dia do julgamento. O apóstolo Paulo falou sobre o julgamento para os Tessalonicenses. E eles ouviram tudo isso. Então abandonaram os ídolos e se converteram a Deus e passaram a aguardar o dia do juízo, o dia do encontro com o juiz, com segurança e com esperança. Muito bem. Aí acabou o discurso de Paulo. Por que acabou o discurso de Paulo? Por quê? Olha o texto. Versículo 31. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, aí acabou o discurso. Nem deu para terminar. Nem deu para cantar um hino, vem já, fazer apelo. Não tem jeito. Veja a primeira reação. Qual foi a primeira reação? Uns. O que é escarnecer? Zombar. Começaram a zombar. Quem eram as pessoas que estavam ouvindo mesmo? Os epicureus e os estoicos. Os epicureus não acreditavam na vida após a morte. E os estoicos não acreditavam na vida após a morte, mas só da alma, do corpo não. Os gregos, em geral, viam o corpo como algo mau. Viam o corpo como a prisão da alma. Ressurreição significaria aprisionar a alma de novo. Então eles acharam aquilo absurdo. E então o resultado, a primeira reação é que alguns zombar. É educado zombar? Mostra educação. Mas alguns, mesmo sendo cultos, mesmo sendo inteligentes e políticos, eles zombaram. Agora veja a sequência mostrando uma segunda reação. Veja a segunda reação aí no versículo 32. Uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Esses aqui são mais educados? Sim, mas eles rejeitaram também? Só que rejeitaram com educação. Então, todos dois está perdido. O que rejeitou zombando ou o que rejeitou com educação? Os rejeitou, abraço. Não interessa se você foi polido ou não. A primeira reação foi de zombaria. A segunda reação foi mais educada. Olha, Paulo, obrigado. Olha, rapaz, eu compromisso lá na Acrópole agora. Eu vou ter que sair, tá? Mas, ó, vou fazer o seguinte, eu ligo para você. Eu ligo para você me fala mais, tá? Tchau. Tô indo aí, depois a gente conversa. Foi educado? Foi polido? Foi. Creu na mensagem? Não. Foi salvo? Não. Então, note bem, o que você vai encontrar quando você evangelizar? Todos dois você vai encontrar. Você vai encontrar quem zomba e você vai encontrar quem rejeita com educação. Diante disso, o apóstolo Paulo fez o quê? Vamos debater. Peraí, não, eu vou convencer vocês. Vem cá, eu ainda não cantei o hino de apego. Ele fez isso? Olha o texto. O que ele fez? O que ele fez?
Cumpri meu dever. Preguei o evangelho? Preguei. Expliquei tudo? Expliquei. Vocês quiserem? Não. Com licença. Estou saindo. Vocês estão saindo? Eu também quero. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Eram cerca de 30 pessoas, olha. Areópago tinha cerca de 30 pessoas. Eu disse, não. Pode ficar, para os seus assuntos aí, que eu já estou saindo. E aqui nós aprendemos muito. Eu não posso ser aquele evangelista que a pessoa fala não e eu continuo. Você rejeitou? Ok. Vou orar por você, mas eu cumpri o meu dever. A ação do Espírito Santo em convencer corações é do Espírito Santo. Então eu vou sair também para ir embora, já cumpri meu dever. Bom. Agora existe na sequência uma terceira reação. Qual é a terceira reação? Houve, porém, alguns homens, muita gente, o que não é? Alguns homens que se agregaram a ele e creram. Ou seja, se juntaram agora e disseram, olha, queremos aprender mais, vamos andar juntos. E creram no Evangelho. Entre eles estava Dionísio, que era membro do Areópago. Era um homem muito inteligente, culto. Ele creu. E além dele, uma mulher, talvez esposa do Dionísio, chamada Dâmaris. Nós não temos mais informações sobre essas pessoas. A história da igreja fala que o Dionísio foi o primeiro pastor da Igreja Batista Redenção de Atenas. Primeiro, aparecem alguns escritos atribuídos a ele só no quinto século. Ele chama de obras pseudepígramas. No quinto século, textos de Dionísio o Areopagita. Mas são textos que colocaram o nome dele, não são dele, ele é do primeiro século. Mas não temos informações. Dizem isso, que ele era casado com a Dâmaris e que ele foi o primeiro pastor de Atenas. Ou seja, surgiu uma congregação dele em Atenas. Como é que eu sei? É só ler na sequência. E com eles, com Dionísio e com Dâmaris, outros mais. Mais gente creu lá no Areópago, alguns creram, e também certamente na sinagoga, alguns creram. Então formou-se lá em Atenas uma pequena igrejinha. A primeira igrejinha lá de Atenas surgiu, com a pregação do apóstolo Paulo. Nós temos cartas de Paulo aos atenienses? Não tem. Temos mais informações sobre essa igrejinha de Atenas? Não tem. Não sabemos. Nós temos sinais na cidade de Atenas de um cristianismo antigo lá, mas não temos informações dessa igreja que se formou no primeiro século. Formou a igrejinha lá, igreja, mas não temos informações. O que importa é dizer o seguinte, olha, o evangelho sendo pregado fielmente sempre vai produzir 3 reações. E eu tenho que estar preparado para isso. Primeira reação, zombaria. Segunda reação, a negação, a rejeição educada. E a terceira reação, você que é incrédulo cristão. Você que é incrédulo cristão. Você ouviu tudo isso? Qual das 3 reações você está tendo no seu coração agora? Qual das 3 reações você que é incrédulo, que está aqui, que você não é crente, qual das 3 reações, eu quero dizer para você, você é muito bem-vindo, querido, que você volte sempre, sempre. Nosso amigo, querido, sinta-se abraçado por nós com sinceridade. Mas eu tenho que incomodá-lo com essa pergunta. Meu dever é incomodá-lo com essa pergunta. Qual das 3 reações você está tendo agora no seu coração? Desprezo, zombaria, rejeição educada ou fé no Evangelho que o apóstolo Paulo pregou na igreja? Olha para dentro de você. Não tenha medo. A gente tem medo de fazer isso, olhar para dentro da gente. Não tenha medo. Com coragem, olhe para dentro de você. Se as suas reações, ou se a sua reação é uma das 2 primeiras, querido, nós vamos orar por sua vida. Porque você precisa de arrependimento. Porque Deus já marcou um dia em que Ele vai julgar você. E nessas condições, você está condenado. Eternamente perdido. Se a reação sua for a terceira, aí é diferente. Aí bem-vindo à nossa casa. Bem-vindo à nossa família. Bem-vindo ao desfrute da nossa paz. Vamos orar.
Santo Deus, muito obrigado por esse texto maravilhoso de Atos 17. Continuamos a ensinar, a nos exortar, a nos fazer crescer o conhecimento da sua palavra. E abençoa cada um que está aqui. Aqueles que são crentes, que louvam o seu nome por essas coisas. Aqueles que não são, que possam, ó Deus, abandonar as suas primeiras reações ruins e adotar a terceira reação, recebendo Jesus como seu Senhor e crendo nele e sendo santos. Nós pedimos essas coisas, em nome de Jesus. Amém.